Poderíamos dizer que toda história tem suas versões, já entrando no campo da história, fala um pouco para nós aí. Toda história tem mais de uma versão? Já no campo mesmo de conhecimento seu. Para falar sobre isso, primeiro a gente tem que entender mais ou menos o que é história, né? É porque a ciência chamada história, ela tem várias versões. Sim. A ciência chamada história, ela é baseada em fatos que aconteceram no passado e ela é certificada pela ciência. Então, a ciência chamada história, sim, ela tem várias versões, só que são versões baseadas dentro da faculdade, baseado em fatos, baseado naquilo que é crível, verossímil. E é até interessante você pegar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Se você pegar historiadores, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial ali, que está escrevendo sobre a Segunda Guerra Mundial na década de 50, eles têm uma versão da Segunda Guerra Mundial. Eles participaram, vivenciaram, provavelmente sofreram durante aquele momento. Se você pegar historiadores falando disso na década de 80, eles falam de uma forma diferente, né? E não é porque eles falam de forma diferente, elas não deixam de ser verdades diferentes. Verdades escritas em momentos diferentes, com acesso a fontes históricas diferentes. Então, sim, há várias verdades na história. Essa história com letra maiúscula, essa história como ciência, porque conforme o tempo passa, mais acesso à informação você tem, mais acesso a documentos, a fontes históricas. Legal. Então, dentro dessa ideia, como você fala das versões, como que você procura dentro da sala de aula, do chão da sala de aula, passar essa vertente ou essa versão da história para os seus alunos? Para que eles não fiquem só com uma versão distorcida, rasa, né, mas uma profunda, e que transforme de fato a vida deles até se encantar por essa área que é a história. Essa é uma certa frustração enquanto professor. Quando você vai passar sobre história, primeiro que eu trabalho desde o 6º ano ao 3º ensino médio. Então, imagina você ensinar várias versões sobre o mesmo fato para um aluno de 6º ano. Sim. Não, eu tenho momentos que eu vou dar aula sobre Egito Antigo, eu paro e falo, o que eu tenho que ensinar para esse menino? Porque eu tenho dificuldade de relacionar aquilo que você tem que ensinar sobre o Egito Antigo, tão distante da realidade dele, e trazer para os dias de hoje. Aí, como que eu vou ensinar várias versões sobre aquilo para ele? Aí um lugar que você poderia mostrar várias versões sobre o mesmo fato, opiniões diferentes sobre aquilo, seria no ensino médio. E a minha realidade no ensino médio, por exemplo, no ensino público, eu não consigo fazer isso, porque, né, infelizmente, os nossos alunos não estão querendo nem aprender, né? Parece que eu tinha que dar aula no estilo TikTok, né? 5 minutos e agora próximo 5 minutos, pensando na versão... São pílulas de conhecimento, já tá bom. E aí é difícil você ensinar isso, só que eu acho fundamental e importante. Sim. Eu coloco uma pequena frustração enquanto professor, você não mostrar que tem várias versões do mesmo fato. E depois que você tiver essas várias versões, você pode levar para sua vida, né? Sim. Porque o mundo é assim, né? O mundo tem várias versões sobre o mesmo fato. E se você aprender a questionar essas versões, mas infelizmente eu hoje não estou conseguindo fazer isso, mas eu sei que essa é a função minha enquanto professor. Ou pelo menos era para ser, né? Tentar trazer um leque maior e ampliar o repertório do aluno sobre a determinada ciência, né? Seria essa a nossa função, mas é muito difícil. Infelizmente, eu acho que não acontece só na minha área, mas em várias áreas, só existe uma verdade. Então eu nem busco, se eu receber uma coisa no WhatsApp, eu não questiono se aquilo é real ou não, se é fato ou não, eu não entro naqueles canais para verificar se aquilo é verdade ou não, né? Se aquilo é real, se aquilo é crível ou não, porque eu posso, durante as minhas aulas, dar várias versões sobre o mesmo fato e pedir para ele opinar sobre aquilo. Sim. E treinando ele para quando receber uma notícia pelo WhatsApp, questionar aquela notícia também. Tentar comprovar se aquilo é científico, se aquilo é real, se aquilo é verídico, porque cada dia mais isso se torna mais importante, né? A comunicação entre as pessoas, principalmente pelos aplicativos, é tão rápido que às vezes não dá tempo de pesquisar. Mas se eu conseguisse treiná-los dentro da sala de aula, mas há tanta imposição, né? Você tem um semestre inteiro, né? No estado, somos professores do estado, são 18 slides para 10 aulas, não é impossível de dar conta de fazer todas essas coisas, né? Eu comentando com você ali fora ali sobre o Multiplica, uma coisa que lá no Multiplica eles falaram assim, ó, você vai fazer uma aula sobre determinado assunto. Eles falaram, você tem que explicar isso em 5 minutos.
já é impossível se explicar alguma Sim. coisa em 5 minutos. E fora que a atividade que eu desenvolvi em sala de aula, eu achei muito interessante falar sobre a Revolução Russa e relacionar a Revolução Russa com os seres humanos, com o ser humano de fato, aquela coisa. Porque eu acho que a história tem que... ela tem que ser humana. E tem que mexer, né? Com Parece os valores ali. Aquilo não... parece que a história que eu ensino, ela não é humana, né? Parece que ela já foi toda escrita e você só vive ali e você não consegue transformar a realidade onde você vive. Eu acho isso, assim, bastante frustrante. Nossa, eu acho que eu tô tornando esse negócio frustrante, né? Não é. Bacana, porque se aprofunda, né? Então, dentro dessa ideia, é legal a gente pensar, né? A história é algo que tem que mexer. É a área de humanas, né? Ela tem que tocar o aluno e tocar no sentido de transformação. Só que parece que nesse caldo cultural e das imposições, às vezes, da profissão, dos encargos que a gente recebe, a dificuldade nossa é, de fato, ensinar. A gente transmite o conteúdo, mas e o ensinar? Em algum momento ele ficou perdido nessa caminhada chamada educação, né? É onde a inquietação e a angústia vem fazer parte da nossa vida, né? Vai fazer o quê? Escolhemos ser professor e vamos acreditar sempre na educação, né? Não quis ser caminhoneiro. Sou um caminhoneiro frustrado e um professor que gosta do que faz. Gosta do que faz. E aí vem, né? Voltando um pouco para essa ideia aqui, eu retomo ela. Dentro dessa ideia da colonização, né, que é a pergunta aqui, deixa eu só achar ela aqui, como que você vê? A nossa história, você falou que tem várias versões, mas falando da colonização, por exemplo, do Brasil, quais fontes você utiliza dentro de uma sala de aula para transmitir, de fato, os reais fatos que aconteceram? Você entra por outros vieses? Você só fica com aquilo que está no livro ou no que o slide, que agora é muitos slides que a gente recebe, né, já cai assim do céu, né? Como que você faz para tornar aquilo que é cru, sem vida, numa coisa que tenha vida e que seja algo encantador e que talvez transforme a vida, não de todos os alunos, que daí é querer demais, mas pelo menos de alguns ali, sobre o que de fato foi o início da história do Brasil? Há uma tentativa de você mostrar a questão das fontes, né? Tentar mostrar que há outras... dependendo pelo caminho que você segue, você entende de uma forma diferente sobre a história do Brasil. A questão da colonização tem uma influência muito grande na nossa vida dos dias de hoje, né? Embora seja um fato que esteja a 400, 300 anos de distância dos dias de hoje, ele ainda é importante. Então, trazer fontes diferentes, trazer um documento histórico para ele ler o próprio documento histórico. Mas voltamos àquela questão, é difícil fazer isso. Porque o tempo que nos é dado, né, na prefeitura, eu tenho 3 aulas. Como que você faz um trabalho desse, né? E fora que, como você se programa, se organiza? Porque, embora hoje tenha a lei de 1/3, que eu acho maravilhosa, né? Só tenho coisas boas a falar, mas ainda uma aula bem dada, bem preparada, eu gasto muito mais do que o tempo que me disponibilizam, né? Ainda tem avaliação, ainda tem papéis a serem preenchidos. Eu acho que se eu tivesse metade das aulas hoje, eu seria um professor que conseguiria atingir muito mais esse meu objetivo de tornar a história mais próxima da vida dele, mais real. O Paulo Freire, né? Pode entrar em assunto polêmico. Grande educador. Não pode. O Paulo Freire, ele tem uma parte do livro dele da... Pedagogia do Oprimido? Pedagogia do Oprimido. Acho que é esse. Na qual tem uma parte ali que me toca bastante. Nós, embora ele não esteja falando sobre para o professor de história, né? Ele meio que coloca assim que a história, ela... nós passamos para os alunos uma história que parece que ela já foi escrita. E que o futuro também foi escrito. E que o aluno não reinventa mais nada, então. E que ele não participa da história, ele não participa do cotidiano, ele não consegue mudar. E se você passa uma história em que ele não acredita que ele possa mudar a realidade onde ele vive, o que compete a ele nesse mundo? Que sentido faz, né? E se ele não pode mudar nada, o que ele tem que fazer? Ele tem que obrigatoriamente viver aquela vida dele. Um repetidor daquilo que já aconteceu, né? E isso me causa, assim... me torna uma meta enquanto professor. Mostrar para o aluno que aquilo que aconteceu
foram seres humanos que de fato fizeram. Humanizar a história. Eu não sei se esse é o nome correto, mas humanizar a história, mostrar que quem está ali naquele momento da história, aquilo foi acontecendo. Eu me lembro de uma passagem muito interessante, quando Dom Pedro I, ele tá para abdicar o trono do Brasil. Ele fica trocando bilhetinhos com um pessoal que tá na Praça da Aclamação. E tipo bilhetinho, tipo o X, né? Curtíssimos. E ele manda e traz, e fica uma noite inteira assim, antes dele abdicar, antes do dia 9. E é legal que na praça, o cabo lá leu alguma coisa, o que ele tinha escrito, e alguém ali no meio falou assim, então, viva o Império! E se o cara tivesse falado viva a República? Será que aquilo não mudaria a história? Foi um fato ali, daquele momento em que o cara gritou, viva o Império! Viva o Império, mas tchau, Imperador, né? E se eu tivesse falado uma coisa diferente? Isso é humanizar a história. É mostrar que se outra pessoa tivesse gritado uma coisa diferente, será que a nossa história não seria diferente? Ou transformada, né? Sim, outra coisa. E é isso que eu queria passar para os meus alunos, cara. Que eles fazem parte dessa história. Eles fazem parte desse momento da história e eles podem interferir nessa história. Às vezes é muito pequeno, quase que imperceptível, mas pode, né? Pode acontecer.